Bora? Evoé. Oi, estamos ao vivo já! Boa noite todos que nos acompanham aqui na Local Mais. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Cris Clezar, comunicadora deste programa. Quem quiser acompanhar, estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e também na TV Web e a Rádio Web da Local Mais. Este programa ficará gravado, mas muito bem-vindos a todos que estão ao vivo aí, é um prazer deixar sempre aqui registrado, não custa nada, se você é uma empresa que está nos assistindo e tem consciência de classe, consciência social, cultural, sabe o quanto é importante ser um apoiador da cultura. Então traga sua marca para a nossa rádio, aqui para Donos da Cultura, incentivando esses grandes artistas que estão sempre aqui conosco, divulgando seus projetos culturais e as suas histórias. É muito importante e claro que você vai ser muito bem reconhecido por isso. Muito obrigada. Então, damos boa noite a Cláudia Machado, mais conhecida como Claudinha. Seja muito bem-vinda, querida. Dê uma boa noite, suas boas-vindas a todos nós. Então, boa noite, pessoal. Eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui na Local Mais. Eu sou Cláudia Machado, atriz da companhia, nossa companhia de teatro, e, enfim, é um prazer estar aqui dividindo com vocês a minha trajetória artística. Então, tá, querida, seja muito bem-vinda, sabe que é uma honra. Vamos começar como começam sempre aqui e como começam todas as ótimas histórias, principalmente as humanas. Era uma vez, ou há muito tempo atrás, quando nasceu Cláudia Machado para os palcos da vida. Bom, já faz um tempo, agora 16 de julho, eu acabei de fazer 58 anos. Quando eu tinha 19 anos, né, eu entrei para o DAD, que é o Departamento de Arte Dramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e lá eu fiz um grupo de amigos que se tornaram para a vida inteira. Então, a minha iniciação em teatro aconteceu primeiro dessa maneira formal, fazendo uma faculdade, enfim, de teatro. Depois, durante toda a minha vida, eu fui 32 anos professora do município, com muito orgulho, adoro Porto Alegre. E quando eu realmente me aposentei, foi que eu pude ter aquele tempo disponível e aí eu comecei a trabalhar com a nossa companhia de teatro. Primeiro fazendo parte do elenco, né, da nossa performance, depois eu também participei do Ato Cena, fui produtora e atriz do Ato Cena, que é um espetáculo que eu tenho muito carinho, que reúne, né, cerca de 12 monólogos a partir de projetos individuais dos atores. E hoje eu vim aqui especialmente também para contar que nós temos novidades, que está surgindo um novo projeto que se chama Palavra. E que depois, né, eu vou explicar para vocês, ou já explico agora, a Cris que sabe. Eu ia fazendo as perguntas, mas pode ir falando, não tem problema nenhum, tá? Aqui é um bate-papo entre amigos, colegas, a gente vai falando. Eu gosto que os artistas aqui são muito experientes, então eles vão falando, vão me ajudando a conduzir o programa de uma maneira muito gostosa e fluida. Bom, então a gente vai agradecendo quem está entrando, o pessoal da Nós também, que mora no meu coração, foi onde eu conheci a Cláudia Machado, né, onde eu me apaixonei à primeira vista, literalmente, né, quando trocamos nossos olhos, uma grande colega de trabalho, e além de grande atriz, diretora de teatro também, né, faz parte também, é pós-graduada, né, doutorada, é cheia de títulos na área da educação e na área da artística, né? Então, assim, você está dentro do projeto do Palavras, do Ato Cena, mas também produzindo atrás das coxias, vamos dizer assim, né? Tem todo esse trabalho aí no Nós.
Sim, porque a nossa companhia de teatro é uma companhia totalmente independente, como tu sabe que tu faz parte, eu tenho orgulho de estar lá contigo. Então, dentro da própria companhia, a gente foi se profissionalizando. E praticamente todos os componentes podem desenvolver todos os aspectos, tanto de produção, de divulgação, de criação. Então a gente faz um trabalho assim mesmo de equipe. O que antigamente a gente costumava chamar de teatro de grupo, né? Hoje a gente chama uma companhia de teatro. Então, realmente, eu fiz a produção do Ato Cena, esse espetáculo que eu amo. A gente fez 2 temporadas, uma no Porto Verão Alegre, depois fizemos uma no Goethe Institut. Assim, ó, paixão que eu tenho por esse trabalho incrível, que eu te falei, é um trabalho onde a gente pôde mostrar os projetos individuais dos atores. Então, lá nós tínhamos temáticas muito profundas apresentadas de uma forma, digamos, suave. Então, nós tínhamos lá os aspectos de resiliência, os aspectos de feminicídio, de misoginia. Nós tínhamos também algumas cenas que falavam sobre criação artística. Então, quando eu fui me envolvendo com a Nós, quase que assim, naturalmente, eu também fui me envolvendo com esse trabalho, como tu diz, que é de bastidor. O teatro é uma arte exclusivamente coletiva. Aquela pessoa que acha que só porque ela está em cena, que ela é uma estrela, que ela está brilhando, enfim, isso é uma ilusão, porque ele é um trabalho que se compõe de quem está ali aparecendo em cena e de quem está nos bastidores, garantindo toda aquela infraestrutura. Também é uma arte muito complexa, com inúmeros elementos, então a gente depende muito dessas relações. Podem se estabelecer a partir disso relações de amizade, como aconteceu aqui com a Cris. Agradeço novamente o convite de estar aqui. Também estou bem emocionada de estar aqui contigo. Ou não, ou a gente faz aquele trabalho ali profissional. Agora a gente está indo, ano que vem é um ano assim espetacular para a nossa companhia de teatro, que a gente vai completar 20 anos de trabalho. O que também é uma coisa bem importante para quem trabalha em arte, está sempre na luta, na pesquisa, está sempre procurando algum investimento, algum dinheiro que a gente possa ter para investir nos nossos trabalhos futuros. Então, isso eu acho bem importante destacar. Bora lá, uma companhia independente precisa de apoiadores, então o pessoal que tá ligado na Local Mais, vamos apoiar nós, que tem um trabalho lindíssimo, de muita pesquisa, como a Cláudia falou, e de muita responsabilidade artística e social, não é mesmo? E além dessa produção toda, eu fiz questão que tu viesse como Cláudia Machado, né, não como persona, porque eu queria que as pessoas conhecessem primeiro o que tem atrás dessa personagem, né, que você faz, né, falar dessa vivência da Cláudia, e a gente vai falar um pouquinho mais, assim, não da vida pessoal, assim, mas da vida, da carreira artística. Eu vou agora pedir os comerciais, tá, para a produção dos nossos patrocinadores que estão passando aqui na tela, tá, e aí a gente volta em seguidinha, tá, para a gente continuar esse bate-papo, tá? E, Cláudia, tu já vai organizando, porque eu quero que tu passe a chamada, porque a Nós tem estreia desse espetáculo que você está falando, desse projeto novo, né? Independente, inclusive para resgatar, né? Valor para manter os projetos, agora, daqui a uns dias, certo? Certo, estou preparada aqui. Vamos para os comerciais, os apoiadores são muito importantes. É isso aí, bora lá valorizar os nossos patrocinadores. Bora, produção! Você já pensou em salvar vidas? O Banco de Sangue Virtual conecta quem precisa de sangue com quem pode doar. Se alguém próximo a você está precisando de doadores, nós ajudamos a encontrá-los. Acesse bancodesanguevirtual.com.br e cadastre-se. Juntos, estamos conectando pessoas para salvar vidas. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Olá, bandas e músicos, a promoção continua no Estúdio Overdrive. Também quero te lembrar que fazemos transmissões em alto padrão com até 4 câmeras ao vivo, ensaios gravados em áudio e vídeo, videoclips, gravações multitrack, mixagem e masterização. Estamos no Shopping Pátio Rio Grande, Avenida das Indústrias 115, Loja 11, Cachoeirinha, local com amplo estacionamento. Mande o WhatsApp para 994-605-532 e agende seu horário. Estúdio Overdrive, qualidade acima de tudo. Ramos Contabilidade tem mais de 15 anos de credibilidade, excelência em serviços contábeis. Conheça nossos serviços: abertura de empresas, baixas e alterações, departamento pessoal, escritura fiscal e contábil, encaminhamento de aposentadoria, assessoria em seguros de trabalho, impostos de renda para pessoa física e jurídica. Estamos na Rua Jacarepaguá, 53, no Parque da Matriz, em Cachoeirinha. Telefone 3111-2104 ou chame no WhatsApp 51 992 77 21 48. Fale com Ruderson e ele resolve tudo. Ramos Contabilidade, 15 anos de credibilidade. Voltamos! Claudinha, aqui a gente está falando de uma rádio TV, né? Web, rádio TV. E tu tens uma trajetória como radialista, né? Sim. Conta um pouquinho, assim, se tu conhece essa história. Conto, sim. Essa história de eu ir trabalhar na rádio, primeiro ela surgiu porque eu tenho um grande amigo, que é o Rafael Poleto, que ele já trabalhou aqui com vocês, trabalha com vocês, enfim, né? Ele tem uma banda que se chama Delírios de Hamilton, que só toca música anos 80, né? Nacional. E eu acompanhava, ele era meu amigo, eu acompanhava os shows, enfim. E ele me falou que ele trabalhava também ele trabalha, aliás, em várias rádios, ele é um multiartista, né, além de grande músico. E ele disse que trabalhava também na Rádio Frida Rock, que foi uma rádio que surgiu durante a pandemia e que ela era prioritariamente para tratar de assuntos do mundo feminino, do mundo feminista. Aí eu lhe disse assim, porque tu não quer ter um programa lá na rádio? Eu disse, eu gostaria de ter um espaço para divulgar essa nossa movimento cultural, movimento de mulheres, os artistas de Porto Alegre, e no fim se expandiu. Eu entrevistei várias pessoas, era um programa de entrevista também como o teu, um bate-papo assim bem descontraído, aonde eu trazia assim fatos da vida daquela pessoa entrelaçado com a sua trajetória artística. Então esse programa ficou no ar mais ou menos uns 2 anos, 3 anos, enfim, até que por inúmeros motivos, enfim, a rádio se dispersou, as pessoas seguiram outros projetos. Então, eu trabalhei ali durante uns 3 anos, né? Teve algumas entrevistas que, para mim, foram emblemáticas. Tipo assim, eu queria muito que o primeiro programa fosse com a Angela Dipp, que é uma grande atriz, né, que tem um espetáculo da adolescência à puberdade, e eu queria muito iniciar com ela. Então, o primeiro programa foi com a Ângela, que hoje está, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, desenvolvendo seus programas pelo país. E então eu iniciei com ela e com a nossa grande poeta, Fátima Farias, que é minha vizinha. Nós somos 2 artistas periféricas, moramos lá na Bom Jesus, saudação para o meu bairro. Então, eu fazia o programa, o que mais me motivava naquele projeto, que como o teu, tu sabe o trabalho que dá articular toda essa engrenagem que é estar. Então, a gente estava no YouTube, a gente estava na rádio, a gente estava, enfim, em vários lugares, e
a dimensão que isso assume na vida da gente quando pessoas de múltiplos lugares te procuram assim como se te conhecessem. Então, uma entrevista foi puxando a outra, embora eu sempre dei, né, prioridade por entrevistar mulheres. Por quê? O programa se chamava Mulheres no Ar. E ele tinha principalmente uma vertente de divulgação cultural. Então, eu chamava principalmente artistas, poetas, músicas, atrizes, diretoras de teatro, e foi muito lindo porque eu fui chamando também pessoas próximas a mim. Aquela pessoa que às vezes faz um tempão que tu não conversa, mas que tu sabe que tem um trabalho consistente, que tem um trabalho importante no meio das artes, então eu tinha a oportunidade de abrir esse espaço para eles poderem conversar. Tipo assim, uma entrevista que ficou também para mim muito marcada. Eu sempre fui muito fã do nosso grande Nelson Coelho de Castro, e ele aceitou, né? Eu achei que ele nunca ia aceitar, né, uma entrevista, e ele aceitou a entrevista. A gente fez a entrevista, eu trouxe momentos da minha juventude, né? Pude contar para ele que desde que eu tinha, 14, 15 anos no ensino médio, eu sempre fui muito fã dele. Então, aquele ali também foi bem importante. Fiz entrevista com o nosso grande diretor, o Everson Silva. Beijo, Everson Silva, por quem eu tenho, assim, grande admiração. Um cara, assim, criativo, inteligente, talentoso e que tem um coração gigante e, principalmente, um caráter, assim, inabalável. Então, também fiz a entrevista com o Everson, foi muito legal. Eu tinha um momento especial que eu chamava Momento Cleópatra, onde eu destacava, né, as ações femininas dessas mulheres lutadoras, enfim. E aí, só para entrevistar o Everson, eu abri o Momento Apolo. E ele foi o primeiro homem entrevistado dentro daquele espaço que era prioritariamente feminino. Me ocorre aqui também que eu fiz, assim, por exemplo, uma entrevista lindíssima com a Patrícia Porto, que é lá do Nordeste, que é uma poeta maravilhosa, professora universitária. Então, eu fui conectando, né? Outra pessoa também que eu era muito fã, que eu também achei assim, nunca vai aceitar, né? Vir para entrevista, enfim, foi a Brina Costa, que é outra musicista, cantora, que tem um trabalho brilhante. Quem não conhece, procura aí nas redes. A Brina Costa, maravilhosa. Também fez uma entrevista sensível, lindíssima. Eu sempre tocava, né? Tocava vídeos, tocava música das pessoas. Então, eu senti uma satisfação incrível de fazer o programa e eu gostava que as pessoas entrevistadas também se sentiam à vontade. Outra também que me comoveu, que eu sempre admirei à distância, digamos, acompanhando o trabalho, é a nossa escritora Liana Tim. E ela foi no programa e disse: Cláudia, eu estou aqui, estou me sentindo que eu estou conversando com uma amiga minha. Então essa era a minha satisfação, de poder abrir esse espaço, né, principalmente, é claro, para os artistas aqui do Sul, né, e também tive a oportunidade de ter contato com essas pessoas, né, do país, enfim. Esse era Mulheres no Ar, que era o programa da Rádio Frida Rock. Aqui vai meu beijo para a dona da rádio, uma das sócias, que é a Miriam Smile, que também tem uma banda incrível, né, só toca Rita Lee. Adoro! Eu quero trazer. Vamos começar a trazer agora mulheres empreendedoras aqui. Aqui teremos não vou dizer nicho, porque fica muito batido. Eu vou dizer mais assim, eu gosto muito de falar de pertencimento, né? Dessas mulheres que são pertencentes aos seus mundos, essas lobas, né? Corajosas como você, assim, que vai, enfrenta, faz, acontece e faz acontecer, né? A gente sabe que demora às vezes a acontecer, mas a gente não desiste, né? A gente vai. E é nessa persistência que tu segue toda essa carreira, né? E é legal que eu estava vendo ali que você participou de editais também, né? Ganhou edital, que a gente sabe como é difícil. E eu queria que tu falasse um pouquinho e como tu deixar uma dica para as pessoas que estão assistindo, né? Porque a gente está com jovens aqui, artistas, nos prestigiando, né? O pessoal
né, que está começando a fazer teatro. Então, assim, como é que faz essa coisa assim de batalhar por edital, como é que funciona, né, assim, um breve, assim, relato sobre isso. O importante da gente destacar, assim, dos editais é a gente nunca cair na falácia de acreditar que edital é política pública de cultura. Não é. Edital, como o próprio nome diz, ele é edital. Então, ele vai ser pontual, ele vai se dirigir a um determinado perfil e algumas vezes ele já vem até, assim, meio determinado. Então, aqui no Brasil, a gente tem, entre aspas, como política pública, esses inúmeros editais que circulam, né, por aí. Mas eles não significam política pública, porque uma política pública num país como o nosso, riquíssimo, com empresários assim, milionários, como a gente viu na Copa, a gente deveria ter uma política que fosse de investimento contínuo, que a gente pudesse minimamente garantir a todos os artistas, por que não? A pandemia provou que sem arte as pessoas teriam literalmente enlouquecido, que a gente não percebe como a arte está impregnada em nós, porque ela está no nosso cotidiano a todo momento, mas quando a gente se viu ali isolado, então a gente percebeu a importância que ela tem para a nossa alegria, para a nossa saúde mental. Com relação aos editais, o que aconteceu foi isso, que surgiu um edital exatamente numa catástrofe, que é a catástrofe já anunciada, que são as enchentes do Rio Grande do Sul. Que isso aí a gente podia fazer um programa só sobre essa questão ambiental do Rio Grande do Sul. Então, quando surgiram as enchentes, há 3 anos atrás, surgiu um edital, eu agradeço muito ao Banrisul. Banrisul abriu um edital que se chamava Reconstruir, né? Que, como o nome diz, justamente a gente destruiu alguma coisa muito importante aqui no Sul, que foi a natureza, que foram as nossas relações humanas, e então a gente necessitava reconstruir. Eles abriram um edital específico para a cultura. Então, o que eu pensei, né? Eu vou tentar articular para a gente trabalhar só com áreas que foram atingidas pelas enchentes aqui em Porto Alegre. Então, eu reuni 5 artistas, eu reuni uma atriz, eu estava na coordenação pedagógica, eu reuni um cineasta, eu reuni um iluminador e um dançarino. E nós fizemos um projeto de oficinas numa escola lá no Cristal, onde havia passado, né, pela tragédia da enchente, e vocês sabem que a nossa Zona Sul recebeu inúmeras pessoas de outras cidades, de Canoas, de Eldorado do Sul, enfim, pessoas que não tiveram condições de reconstruir suas vidas em suas cidades, e acharam que Porto Alegre seria um lugar viável. Então ali eu também sabia disso, que haviam muitos parentes, muitos amigos que estavam lá. Então a gente fez um edital que se chamou Narrativas Líquidas, e a gente organizou, né? Eu sempre na coordenação pedagógica, a gente organizou 5 oficinas com essas 5 linguagens, com um objetivo muito claro, que era, ao final, organizar uma performance teatral. Uma performance teatral que justamente, nesse primeiro momento, iria ser assistida pelo restante de estudantes da escola. A escola que a gente trabalhou, agora não está me ocorrendo o nome, daqui a pouco eu me lembro, que já é coisas da idade. A gente fez o espetáculo e apresentou no Teatro Newton Filho. Acho que tu conhece o Teatro Newton Filho, fica ali no Menino Deus, é um teatro também independente, né? O Newton Filho foi meu colega na juventude, hoje ele tem aquele empreendimento, um teatro incrível que movimenta toda uma circulação de espetáculos, oficinas, eventos, e ele foi totalmente destruído pela enchente. Ele foi tudo, ele perdeu tudo, os equipamentos, os figurinos, tudo. Então eu disse, eu vou juntar toda essa gente que tem esse mesmo sofrimento e vamos transformar esse sofrimento em arte. Isso é bacana? É bacana. Isso é importante de acontecer? Não. A gente deseja que isso nunca aconteça, que a gente não tenha que reunir as pessoas porque aconteceu uma catástrofe, como as enchentes, as inundações, por irresponsabilidade dos nossos queridos governantes. Mas, enfim,
esse foi um projeto lindo, que eu tenho muito orgulho, está lá no meu currículo, foi Narrativas Líquidas, a gente trabalhou por 3 meses na escola, e depois a gente apresentou lá no Teatro Newton Filho o espetáculo que teve como norte o livro escrito, que eu também não vou me lembrar, se eu soubesse que a gente ia falar de coisas, eu até tinha trazido. A gente se baseou no livro do... não vou me lembrar agora, mas que é sobre a criação do mundo a partir dos mitos de Yorubá. Então, a gente trouxe essas histórias para os adolescentes, eles eram adolescentes, todos eles já tinham assim, muito conhecimento sobre teatro, porque nessa escola tem uma oficina de teatro, tem uma oficina de dança. Então, a gente ali pôde reunir um grupo de adolescentes que tinham muito mais a nos ensinar do que nós a ensinar para eles. Então, as oficinas foram de organização, de toda essa estrutura que eles já tinham, desses sentimentos que eles já tinham. Então, ali a gente trabalhou sobre os traumas, sobre reconstrução, sobre como seria a vida dali para frente. E eles optaram por fazer o desfile dos orixás, porque ali haviam muitos estudantes que estavam envolvidos com essas religiões de matriz africana. Então, eles disseram que cada orixá tinha a ver um pouco com a sua personalidade. Então, eles trouxeram elementos riquíssimos das suas próprias vivências. E a gente organizou um desfile dos orixás, foi um espetáculo bem bonito. Depois eles se apresentaram lá no colégio de aplicação, depois eles se apresentaram nas festas da escola, enfim, foi assim como um produto que cresceu ali pequenininho nas oficinas e que depois se expandiu por toda aquela comunidade. É isso que vale a pena, né? Quando cria raízes e também galhos que frutíferam, né? Transcende, né? Eu acho isso brilhante, o papel do artista educador, né? Quando ele consegue juntar essas duas coisas, é fantástico, e as pessoas, algumas ainda não acreditam, o papel transformador, né, da arte e da educação juntas. Isso é inspirador, a gente fica emocionado, e eu não posso falar muito, porque eu sou suspeita, mas é lindo, né? Eu imagino que passe um filme na tua cabeça, assim, né? E eu tava lendo ali, tu me passou o briefing ali, né? E tu teve uma experiência com o Lume. Eu não sabia disso, porque eu fiz o curso de palhaçaria com o Lume. Fui aluna do Lume. Olha! Fui aluna. Fui aluna do Lume, sou apaixonada pela escola Lume, e aí quando eu vi ali, eu disse, nossa, eu e a Cláudia temos tanta coisa em comum, além de ser professora há 30 anos e atriz, e que quer fazer um monte de coisa. Eu não tão competente quanto você, mas a gente vai chegar lá um dia. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua experiência com o Lume, assim, porque eu sou suspeita para falar da minha paixão, né? O Richelle é um dos amores da minha vida. Então, conta para nós, brevemente, como é que foi essa experiência com o Lume? Bom, a experiência com o Lume é importante a gente lembrar que havia, né, em Canela, o Festival de Canela, que era um evento importantíssimo, depois transformou em Festival de Bonecos, enfim. Mas que, assim, era um festival que mobilizava era um festival que mobilizava nacionalmente, né, todo. E eu me aproximei do Lume justamente a partir desse festival. Mas por que eu fui cair lá nesse festival? Porque, assim, quando eu era menina, eu tinha, sei lá, uns 10, 12 anos, não sei bem, porque a minha família, ao contrário, assim, do que eu adoro quando as pessoas veem os artistas, é porque o meu pai isso, meu pai tocava, meu pai aquilo. Não, minha família não. Minha família, às vezes nem vou me assistir no teatro, porque não tem essa estopo, né, artístico. Então, eu não sei da onde uma gordinha, lá na Chácara das Pedras, sentiu esse impulso, né, pela arte. Mas, na verdade, eu até sei dizer.
Eu estava assistindo na televisão, lá nos anos 80, né? E eu vi um documentário, acho que devia ser tipo TVE, TV Cultura, sobre o grupo Tá na Rua. Quando eu assisti o grupo Tá na Rua, né, cujo diretor ainda está entre nós produzindo muito, que é o Amir Haddad, e eu vi que eles podiam juntar duas coisas que na minha mente fez um bloco, que eles juntavam justamente o aspecto social, de denúncia, né? Porque eu sempre acho que a arte tem que estar um pouquinho vinculada a uma ética, a uma política. Pode não estar, mas eu sempre acho que tem que estar. Então, quando eu assisti aquele documentário para ver a importância que tem todos esses eventos culturais que a gente consegue promover, eu me identifiquei totalmente com o Tá na Rua e botei na minha cabeça de criança, que eu ia, né, para o Rio de Janeiro, conhecer o Tá na Rua, enfim. Mas aí o que aconteceu? O Tá na Rua veio para um festival de Canela. E aí eu era estudante de teatro, fui a esse festival, e nesse festival também tinha a participação do Lume. Então, nesse festival, eu tive essas duas imersões na minha vida. Ao mesmo tempo que eu liguei com aquela criança, né, com aquele imaginário infantil de participar do Tá na Rua, eu também conheci o Lume. Quando eu conheci o Lume, outros aspectos da arte se abriram para mim. Principalmente o trabalho ético e o trabalho assim de criação original e pessoal. Por quê? O Lume ele foi fundado pelo Luiz Otávio Bournier a partir de uma perspectiva que ele desenvolveu. Aliás, ele criou o trabalho não existia. Sempre que eu escuto o Simeone, né, o Carlos Simeone, que foi o primeiro ator que começou a desenvolver com ele a pesquisa, ele sempre fala, a gente entrou para uma sala vazia. E a partir dali a gente produziu uma pesquisa. Naquela época estava super em voga, ainda está, mas não com aquela força que tinha, o teatro antropológico. Então eram pesquisas, né, a partir dos princípios que uniam digamos, as diretrizes do teatro no mundo todo, enfim. Aí estava em Canela, e haviam duas oficinas principais, para mim, na minha cabeça, de Cláudia Machado, com 20 anos. Uma era para diretores, com Luiz Otávio Bournier, e outra oficina prática para atores, com o ator Carlos Simeone. Eu e minha amiga, beijo para minha amiga Alice Guimarães, do Teatro de Los Andes, lá da Bolívia. Eu e Alice Guimarães fomos fazer a oficina com Luiz Otávio Bournier, e Celina Alcântara, beijo para Celina Alcântara, e Gilberto Icli, também, né, todos da UTA, foram fazer oficina com o Carlos Simeone. Só que quando eu e a Alice fomos fazer aquela oficina de diretores, todos os diretores que estavam lá eram grandes figuras do Teatro Nacional, era tudo assim umas pessoas já com um certo conhecimento, enfim, mas nós estávamos ali para aprender. E a grande lição que a gente aprendeu ali é o seguinte, a primeira é que o teatro ele te exige uma dedicação total. O teatro sempre vai ser um projeto para a tua vida, se assim tu o quiser encarar. E outra é que a coisa mais importante da arte e do teatro são as relações estabelecidas entre as pessoas. Então, a partir dali, já com 20 anos, eu assim mergulhei digamos, num nicho, que nem tu disse, num lugar, num grupo de pessoas que tinham a ética e as relações interpessoais como a primeira coisa, a base de toda a arte que vai ser criada depois. E aí eu sempre me lembro, a amiga Alice esteve na Índia, né, os estudos dela de teatro, e ela sempre falava que eles dançavam, as primeiras danças que elas faziam, as dançarinas indianas, elas faziam atrás de um véu. Aí aqui, com a nossa ideia ocidental, tu vai pensar, para que eu vou dançar atrás de um véu? Ninguém vai me ver, né? Porque a gente sempre trabalha com uma coisa meio egóica, assim, do nosso ego, nosso narciso ocidental. Mas a questão é essa, é que elas não estavam dançando para alguém, elas estavam dançando para os deuses.
Então, a partir desse trabalho com o Lume, isso assim entrou no meu coração e não saiu nunca mais. A partir dali eu decidi que sempre que eu fosse desenvolver trabalhos, a coisa mais importante para mim seriam essas relações humanas que a gente pode estabelecer. A arte, ela é uma consequência na vida da gente, porque claro que muito mais importante do que a arte é a vida. Então, isso assim, agora eu até me emocionei que quando eu adentrei quando eu entrei na nossa performance, eu vi aquele grupo de pessoas, né? Primeiro eu assisti, eu fui público e depois eu adentrei, né? Eu imediatamente, todos esses valores que eu tinha trazido por toda a minha vida, eu me senti em casa. Mas eu quero voltar ao Lume só para contar uma história rápida, eu juro que é rápida, Cris. Seguinte, aí a gente fez aquela oficina lá em Canela, né, na Serra Gaúcha, e tudo bem, as pessoas foram embora, cada um foi para sua casa. Só que eu e a Alice, nós ficamos obcecadas pelo Lume. Nós ficamos simplesmente encantadas, hipnotizadas. E a gente disse assim, é isso aí que a gente quer, não para agora que nós estamos fazendo aqui o DAD, um curso de teatro. A gente quer para a nossa vida. Então nós, amiga, compramos as passagens e fomos para São Paulo. Por quê? Porque o Kelbilin, o Cão da Liberdade, o Cão da Divindade, que é um espetáculo lindíssimo que o Simeone tinha, que a gente assistiu em Canela, ia entrar em cartaz na Pinacoteca em São Paulo. Então, a gente foi, se hospedou na casa do estudante, porque era época de vestibular, a casa estava lotada, não tinha nem quartos para gente, mas tudo bem. A gente ficou lá hospedada na casa do estudante e fomos para a porta da Pinacoteca esperar os atores, enfim, para reencontrar o Lume. Aí, o primeiro que chegou foi o Simeone, com a sua disciplina, seu amor ao teatro, chegou bem cedo, tudo, passou por nós e disse, gurias, tudo bem, nem nos reconheceu, mas tudo bem. Aí ele devia estar absorvido, né, que ia ter o espetáculo depois, entrou. Aí a Alice disse, Cláudia, não vai dar certo. A gente veio de lá de Porto Alegre até aqui, naquela época ainda de ônibus, enfim, e eles não vão dar a menor, né, importância pra gente. Eu disse, não, calma, espera. Porque eu sempre corri atrás, assim, de todos os meus sonhos. Eu posso ter, como todas as pessoas, muitos defeitos. Mas tudo que eu sempre quis, eu fui atrás e eu sempre encontrei pessoas para sonhar junto comigo. Aí ficamos lá esperando quem chega. Ele, justamente, que para mim é o meu mestre, Luiz Otávio Bournier. Aí quando o Bournier chega, em vez de dizer oi, tudo bem, já de sair lascando com ele, e disse, oi, nós somos gaúchas lá de Porto Alegre, viemos para São Paulo só para estar com vocês. Ele disse, ai, gurias, que legal, entra aí. Daí já entramos, assistimos o espetáculo. Quando acabou o espetáculo, ele perguntou, talvez por delicadeza, ai, onde que vocês estão hospedadas? Aí eu disse para ele, bem sincera, olha, nós estamos num lugar horrível, que está super lotado, é época de vestibular, nós estamos ali na casa do estudante, naquela época, eu me lembro, era em Vila Mariana, muito longe do lugar onde a gente estava, e enfim, está um lugar horrível lá. E eu quero te dizer o seguinte, Luiz Otávio, a gente veio para São Paulo para estudar com o Lume, para trabalhar com o Lume, para ficar com vocês. E aí ele disse assim, não, o Luiz Otávio, né, pessoa mais generosa que eu conheci, homem além de uma beleza, assim, né, um homem belíssimo fisicamente e também belíssimo enquanto ser humano, né? E fora todos os aspectos que ele tem no teatro, que isso coloca ele num nível assim, master, pessoa master no universo. Aí ele disse assim, então vamos lá para casa. Se vocês estão mal acomodadas, lá. Enfim, nós fomos para a casa do Luiz Otávio Bournier e passamos um mês, amiga, acompanhando o trabalho que eles vinham desenvolvendo no Lume. Então, essa foi a minha primeira inserção ali com o Lume. Então, depois, repetidamente, eu fui daí já para Campinas, né? Porque, na verdade, o Lume tem uma relação com a Unicamp, está ligado à Unicamp. Então, depois, seguidamente, eu ia. Até teve um carnaval que a gente foi para a casa do Carlos Simeone e estava o Zé da Terreira. O Zé da Terreira organizou um carnaval na rua, né? Hoje ele está lá no céu brilhando. Então, assim, emoções que eu vivi, que eu devo exclusivamente ao teatro, sim.
devo ao teatro, porque na verdade eu pude estar com essas pessoas que para mim são pessoas que estão num outro nível de valores, né? Nós sabemos muito bem hoje a sociedade que nós temos, como são difíceis as relações, as pessoas estão sempre assim em busca do lucro, do dinheiro, e essas pessoas não. Essas pessoas estão no mundo para plantar arte. Então, eles vão colocando essas sementes, e hoje tem uma legião de pessoas, né, que acompanham o trabalho do Lume. E ligada ao Carlos Simeone, na verdade, daí, especialmente por ele, eu desenvolvi uma amizade. Eu também desenvolvi um grupo aqui em Porto Alegre, que começou antes da pandemia, depois sofreu aquela paralisação na pandemia, que é o Via Expressa. O Carlos Simeone, o que seria aquilo, talvez... 2018, 2019, veio realizar um curso na Casa de Cultura com a coordenação do Gessé, quando o Gessé Oliveira estava ali na Casa de Cultura, ele veio dar um curso sobre assim as últimas pesquisas que ele estava fazendo. Hoje ele tem um trabalho muito interessante, que ele trabalha com camadas, níveis de energia, assim uma coisa de uma pré-expressividade para o ator. Então ele estava fazendo enfim, aquela oficina na Casa de Cultura, eu fui lá, participei da oficina, e daí o Maurício Guzinski, que é outra pessoa também que foi decisiva na minha vida, já conto para vocês, o Maurício Guzinski disse, por que a gente não se encontra sempre? Por que é uma coisa assim esporádica? E aí, ali veio essa ideia de formar um grupo. Nós formamos o Via Expressa Coletivo Teatral, também independente, sem apoio de ninguém, aonde a gente se reunia e trazia o Carlos Simeone a cada semestre para repetir o curso com aprofundamento. Então, era um grupo aberto, que recebia pessoas. Naquela época, o curso se chamava Presença do Ator, hoje ele já depois se chamou Irradiando Energia, enfim, teve várias outras edições, porque a gente foi num aprofundamento daquele curso. Aliás, já quero aqui fazer, né, um chamamento, agora sobre nova administração, multipalco, Gilmar Messias, eu sei, já convidou meu querido amigo Carlos Simeone, então Carlos Simeone estará dando uma oficina aqui em novembro, você fica ligado, se você se interessa por energia do ator, para expressividade, ética no teatro, já estou fazendo aqui agradecimentos ao Gilmar, que convidou o Cime, ele vem aí em novembro. Enfim, essa minha ligação com o Lume, como você, também surgiu porque quando eu tinha 27 anos, eu participei exatamente, talvez no mesmo curso ou não que tu, que era o curso de iniciação ao clown. Infelizmente, nessa época, o Luiz já tinha feito o seu desligamento, enfim, não estava mais entre nós aqui na Terra, e quem eram, né, os coordenadores do curso era o Carlos Simeone e o Ricardo Pussetti. Então, eu digo que eles são, né, meus padrinhos, e lá, aos 27 anos, eu iniciei o desenvolver o clown, que tem muito a ver com toda a minha vida, que foi uma aprendizagem que ela transpassou por toda a minha existência até hoje, eu ainda tenho essa ligação. Lá naquela época, eu fui batizada como Expoponja, e ali eu descobri um outro lado do humano, né? O clown é uma arte que você pensa que você faz aquela linguagem, mas na verdade é aquela linguagem que te molda, né? Ela é que te transforma, ela é que te abre os caminhos, te ilumina para a verdadeira humanidade que a gente deveria transparecer sempre, mas que devido aos inúmeros enlaces que a gente vai passando, a gente vai se brutalizando. E o clown, para quem está me ouvindo, é a oportunidade que você tem de redescobrir o seu lado mais humano, mais puro, que não quer dizer que é só aquele lado assim, o clown é sempre um anjo, não. O ser humano é cheio de imperfeições. Então, quando você vai descobrir o seu clown, você vai descobrir também esse outro lado que você tem, que é o da dor, da tristeza, o da vingança, o da raiva, e vai descobrir o lado que a gente acha mais fofo do ser humano, que é o da amizade, do amor, do desprendimento, da generosidade. Então, eu fiz a iniciação com o Lume e posso dizer, embora seja esporádico, nunca perdi minha ligação com o Ricardo Pussetti.
Há pouco tempo atrás, agora acho que faz 2 anos, eu estive num lugar também belíssimo, quem não conhece tem que conhecer, que é a Didarte, que é coordenado pela Diane, que fica ali em Garibaldi, um lugar belíssimo, um lugar cheio de natureza, que é um espaço de cultura, de arte, de música, de teatro. E pouco tempo atrás estive lá fazendo uma oficina de números de clown com o Ricardo Pussetti. Do Carlos Simeone, o que eu vou dizer, né? Para mim, ele é um mestre também, como foi o Luiz, e continua meu amigo, né? Assim, as minhas maiores alegrias, eu sei que vai parecer piegas, mas eu sou de uma geração bem piegas. Eu nasci em 1968, né? Quando justamente estávamos na crise mais acirrada da ditadura. Então, eu nasci ali junto com a I5, então eu sou uma pessoa bem piegas, porque passei por todo aquele sofrimento, mesmo sendo um bebê. Então, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem, né? Ser atriz é só uma das minhas faces, porque Cláudia Machado não se define por ser atriz, por ser produtora, por ser professora, não. O ser humano é algo muito maior e a gente vai transcender, eu acredito nisso, essa vida para outras vidas. Então, o que eu ia dizer é isso. Se liga, você que está aqui nessa vidinha, a vidinha passa bem rápido, eu posso garantir. Não é sempre que você vai ser linda e maravilhosa, jovem como eu me tornei e continuo, mas o mais importante são as pessoas e as amizades. Então, se você cultivar, a Cris sabe disso, conheço a Cris, né, o Coração Gigante, se você cultivar essas amizades, é tudo. Eu sou canceriana também, né? Não que eu seja uma grande conhecedora de astrologia, mas também a amizade é assim, pessoal. Você tem aquela amizade, ela é maravilhosa para você, tem aquele retorno, aquele afeto. Mas também se a pessoa apronta uma com você, faz que nem o canceriano faz. Antigamente eu riscava da minha agenda. Agora não precisa nem riscar. Você vai lá no botãozinho e pá, deleta. Deleta, abre para o universo, vai para frente, segue a sua vida. Se a gente pudesse vingar, né, Cris? Tudo bem, a gente se vinga. Mas se não der, tranquilo. Amiga, eu tô assim, ó, eu tô no estágio assim, ó, a gente tá saindo do Mercúrio retrógrado, tudo em Câncer, né, cara, em recolhimento, agora a gente tá entrando em Leão, meu ascendente, ai, que loucura. Então, assim, ó, a gente nem se vinga mais, a gente só toca a vida, e aí a gente só é feliz, e aí a vingança tá feita. Estamos entrando agora em Leão. Estamos entrando aí. Quero mandar, né? Eu sempre fui cercada de leoninos, né? Adoro os leões, me identifico muito com o leão. Quero mandar um grande abraço, que agora, dia 19 de agosto, ela vai estar de aniversário, minha grande sobrinha, minha companheira, minha amiga, minha irmã, a Márcia Barcelos. Beijo, minha leonina preferida do universo. Então tá. É bom, tu sabe que a gente, os artistas acabam tendo histórias um pouco parecidas, né? E a gente acaba conhecendo muita gente. Claro que eu não conheço tanto assim, mas eu tenho tatuado aqui, né? Não sei se vai aparecer. Aqui eu sempre. Aqui vai aparecer. Eu sempre confundo aqui, ó. Capeca, tá? Eu conheci o Lume através da Carlota, quando eu estava fazendo aula com ela, fui aluna da Carlota, e aí tive o privilégio eu já trabalhava com Clau, né, principalmente Clau na rua e hospitalar, e aí ela disse, bora, tu tem que conhecer o Lume, enfim, e a vida, eu digo assim, se mexe com o universo, se mexe contigo, entendeu? O tempo vai passar de qualquer jeito para todo mundo, vai ficar parado ou tu vai ficar se mexendo. Então é incrível, né, isso, assim, e toda essa movimentação que tu fez de ir atrás, olha que incrível, tu ficou um mês, né, na casa na casa do cara, eu vou falar assim, do cara no sentido mais honroso, generoso, né, do mestre, né, então assim, incrível, né, mas
não podemos deixar de falar, então, do nós, né? Essa paixão nossa, né? Do nós que virou um grande grupo de gentes, né, que é uma companhia que abraça realmente todo mundo, e eu quero que tu fale, né, um pouquinho sobre as datas, mas antes disso eu vou chamar mais um comercial aí que a gente precisa chamar, então eu te peço com licença, fica com fone aí, porque esse comercial é bem importante para nós artistas, tá? E eu acho que vai ser importante para ti, produtora, atriz, né, que tem uma grande trajetória aí, porque são patrocinadores aí, apoiadores muito importantes para nós aí, principalmente para tua carreira de produtora. Bota aí, produção, o comercial dos nossos queridos patrocinadores especiais. Produção, às vezes a produção vai no banheiro e me esquece no programa. Eu entrego ele aqui, eu entrego ele ao vivo. Eu te deixo. Eu te deixo. Sim, vamos lá. Vai entrar o nosso patrocinadores. Cláudia, tu não envelhece, né? Envelheço, amiga, mas eu envelheço, como dizem, bem. É formol no café em vez de creatina? Pode passar. Eu não tô usando filtro aqui, tá? Mas às vezes eu tenho que usar pra não assustar as pessoas, porque senão eu não consigo vender, eu não consigo vender na loja, porque aí ninguém compra, né? Vai pensar que vai ficar feia que nem eu usando a roupa. Aqui no programa eu não preciso usar filtro, aqui a gente vai com a alma lavada e a cara também. Mas assim, não envelhece, né? Porque eu tava vendo umas fotos tuas, assim, a mesma carinha de menina, e acho que é o teatro, né, que nos deixa com essa cara jovem. É a felicidade e a raiva. Elas é que mantém a beleza. Ai, não vamos passar raiva, que a gente não tem dinheiro para Botox. Artista não tem dinheiro para Botox no momento. Vamos só passar alegria. E essa cara, eu acho que tu tá linda desse jeito. Tá feliz, né? Tu tá feliz, então fica linda. Vamos lá, então, os comerciais. Bota o fone aí, galera. Fala, galera, aqui é Rafael Poleto, vocalista da banda Delírio de Hamilton. Tô passando aqui no Donos da Cultura da minha querida Cris, na Local Mais, nossa rede maravilhosa, para deixar um recadinho muito especial para uma pessoa muito especial que está aí neste momento, dando uma bela entrevista, batendo um papo gostoso. Ela que é tão importante para a banda Delírio de Hamilton, afinal, estou falando de Cláudia Machado, a nossa presidenta do fã-clube Delirantes. É isso mesmo, ela criou um fã-clube pra gente. E, claro, a Cláudia, eu tive o privilégio de conhecer através da minha grandíssima amiga Márcia Machado, sobrinha dela, que foi minha colega no tempo de Leopoldo Off, primeiro grau ainda. Tá? Depois, no segundo grau, a gente se reencontrou e assim a gente está, depois de muito tempo, de novo em comunicação. E graças a esta comunicação, Cláudia Machado entrou em minha vida. E é um privilégio ser amigo desta pessoa maravilhosa que ela é. Um grande beijo, feliz aniversário. Estamos com saudades de te ver junto com a gente na Delírios de Hamilton, nos nossos shows. Vem logo, sucesso pra ti sempre. Um beijão no teu coração. Te amamos!
Oi, Claudinha. Passando aqui para te desejar tudo de melhor, tudo de bom nessa tua vida, seja profissional, seja pessoal. Dizer que a palhaçaria, o teatro, a arte, tudo isso nos uniu. E agora, mais que nunca, a palavra, o amor, a vida, a produção, e que a gente possa seguir em muitos palcos do teatro, da vida, que a gente consiga construir muita coisa juntas. Um grande beijo para ti. Opa, segura que tá vindo aí. Oi, Claudinha! Jamais poderia deixar de vir aqui te dar esse beijo, esse carinho, de poder mostrar um pouco do quanto tu é importante na minha vida, essa parceira de trabalho, de conquistas, de caminho. Um beijo pra ti, obrigado pela arte que existe no teu corpo, pela excelente profissional que tu é. Bravo! Beijo, beijo, beijo. Cláudia, que no dia em que grava este vídeo está de aniversário. Então, parabéns para ela, que é uma pessoa maravilhosa, sempre pega os nossos projetos de teatro na mão e leva para frente. E quando assiste, é sempre muito carinhosa, tem um olhar muito atento, mas sempre muito carinhosa com a gente. Por isso, ó, muitos beijos para ti, te adoro. Ai, que lindo, Cris. Muito obrigado. Um momento maravilhoso. Eu não gravei, porque eu queria gravar a Cris só, né? Mas ia ficar muita coisa. Tem muita gente também que eu queria que te homenageasse. Mas eu vou deixar aqui, então, vou tirar aqui. Eu não deixo de ser a Cris, mas eu vou deixar. A Cris te agradece muito pelo acolhimento, pela tua generosidade, pelo teu coração gigante, pela tua arte, pelos teus incentivos. E esse é só uma forma de te homenagear, porque tudo que tu faz, por tudo que tu representa na arte, no mundo artístico, na cena, no palco, na vida das pessoas que te cercam. Humildemente. Eu também quero agradecer demais, Cris, né? Já tinha muita amizade por ti, mas quando a pessoa tem um espaço de fala, isso aqui é um espaço incrível, né, de divulgação, a Local Mais a gente sabe que tem um alcance incrível. Eu já estive nos estúdios de vocês, eu amo aquele universo. Quando eu estive lá, tive mesmo contigo, né, no programa do Rafael Poleto. Então, para mim é emoção demais estar aqui. E, assim, todas as pessoas que estiveram ali fazem parte lá da companhia, né? E eu teria uma mensagem especial para cada uma. A Amália, eu não tenho palavras para dizer o que a Amália é, como tu disse, uma mulher empreendedora. Ela é uma pessoa que faz cultura, vive cultura e gera, né? Ela gera espaço para a gente conseguir trabalhar. O Léo também, eu conheci o Léo antes de ser da nossa companhia de teatro. Eu conheci o Léo porque ele estava com a Ana Delarte e nós estávamos na fila para assistir um espetáculo que eu nem me lembro qual é. Só que quando eu vi, eu estava com a minha sobrinha, que o Rafael também referenciou ali, a Márcia Barcelos, a gente estava na fila esperando para entrar e eu vi a Ana, e a Ana estava ao lado de um homem belíssimo, um homem alto, estilo europeu, e era o Léo. E aí eu disse para a Márcia, olha ali, aquele cara lindíssimo que estaria junto com a Aninha. E aí fomos lá falar com a Ana e, enfim, depois me tornei, espero que grande amiga do Léo. Tenho por ele uma enorme admiração como artista que ele é. Ele também desenvolve, como eu, a linguagem drag, né? Uma hora eu quero vir aqui, Cris, já sou bem oferecida, para falar dessa minha pesquisa, vem desenvolvendo há 3 anos, tentando juntar os pontos, né? Eu acho que nós somos assim como uma colcha de retalhos que está toda soltinha assim no mundo. E a gente vai no decorrer da vida costurando essa colcha em nós mesmos. Então eu venho há 3 anos pesquisando 3 linguagens que eu admiro demais, cada uma de forma diferente, mas que todas elas unem vários assim aspectos, vários prismas da Cláudia Machado. Então, primeiro, inicialmente, o clown,
que eu desenvolvo a partir de agora com uma perspectiva de palhaçaria feminista que aprendi com a minha mestra, a Carla Conká. Beijo para Carla Conká. E então eu desenvolvi o clown desde lá, quando eu era jovenzinha. Depois eu conheci a arte burlesca a partir lá do Dade, a partir do Henrique Seidel, que eu sei que está vindo novidade por aí, se liga que vai ter um festival incrível em Porto Alegre. Porto Alegre, mesmo fazendo muito frio e chuva, tem coisas incríveis culturalmente acontecendo. Então aí eu juntei o burlesco, eu faço aulas já, talvez um ano e meio, com a Anita Mauschner, que é uma referência, e que ela veio lá do Nordeste, lá de Belém do Pará, hoje está ali pelo Paraná, eu acho, enfim, mas eu faço aulas online com ela de burlesco, onde a gente vai descobrir não só a sensualidade, mas o empoderamento feminino. E, mais recentemente, eu adoro ser fã das pessoas, depois me torno amiga das pessoas. Eu sempre fui muito fã de Cassandra Calabouço, que é uma drag queen maravilhosa, referência em Porto Alegre, se não a mais importante, uma das mais importantes aqui da nossa região, e também nacionalmente, porque ela também é conhecida em todo o país. E daí eu comecei a desenvolver essas 3 linguagens, a do clown, a do burlesco e a da drag queen. Muita gente acha que não existe drag queen feminina, não existe drag queen mulher. Existe sim. Drag queen é uma arte aberta, todos os gêneros. E eu sempre fui muito metida, bem grandona, ocupando todos os espaços que se abrem, então eu venho desenvolver desse trabalho. Quero já dizer aqui, com relação a Cassandra Calabouço, ela tem um curso incrível de 3 meses, o Pin My Drag, está com inscrições abertas, corre lá no Facebook, Facebook é ótimo. Também pode ser no Facebook, mas corre lá no Instagram e procura Cassandra Calabouço, que ela está com inscrições abertas para esse workshop, para você descobrir a sua persona drag. Então, eu já me ofereço. Uma hora eu vou vir aqui, podemos até fazer uma mesa redonda e chamar várias pessoas dessas linguagens, porque o teu programa está noutra esfera, está assim, incrível, maravilhoso. Excelente, podemos fazer um bate-papo juntando essas 3 artes que eu amo, todas elas. Eu amo. E assim, ó, eu já te falei que eu quero que tu venha de Mona Lisa, tá? Sim. Que é a tua persona, né? Que nem eu falei com a Amy aquele dia. Há uma drag que existe em mim, gente. Ela bota pra fora uma hora. E assim, eu sou apaixonada pela essa arte, né? Que eu chamo de arte, né? Como você mesmo bem disse, assim. Mas a gente sabe que a gente trabalha em cima de um preconceito, de uma ignorância, vamos dizer assim, tá? Pra gente não ficar muito, vamos dizer, uma ignorância no sentido realmente literal da palavra, né? Da falta do conhecimento do que é essa arte. Então, assim, essa mesa redonda acabou o programa. Abre a data na agenda, porque eu sei que a tua agenda é bem difícil, a gente tá 2 meses tentando marcar esse programa. Então, assim, por gentileza, já abre tua agenda online, tá? Porque, enfim, vamos. Eu sou chata. Eu sou chata, fico pentelhando depois, tu sabe que eu fico. E aí, amore? Quando vai que marcar? E aí, amore? Até a pessoa não aguentar mais dizer assim, pelo amor de Deus, vou nesse programa, porque senão essa guria, ou eu bloqueio ela, ou ela me enlouquece. Então eu fico lá, amore, e aí, amore? Então tu já sabe, né? Já sabe, tá decretado, assim está feito. Sim, já estamos combinando aqui com todo esse público que está nos assistindo. Beijo para todo mundo que está aí, beijo para quem vai assistir depois, né? Que legal agora que tu pode assistir no teu momento de mais tranquilidade, enfim. Então tá. Então vamos lá, já que aí a galera do Nós veio, né,
te dar esse carinho, né? Que nem eu disse para eles, vamos fazer um quentinho, corações quentinhos, como diz a Piri, né? Abraços quentinhos para a Claudinha, né? Foi muito antes do teu aniversário que eu tinha pensado nisso, mas deu certo que coincidiu com o teu aniversário, que foi esses dias. Então, é o nosso presente para ti, de maneira genuína para ti. Então, falando do nós aí, da galera que estava aí, né, esses queridões, assim, que também amo de paixão. A Malha, nossa história também é longuíssima, longuíssima, me abriu muitas portas, trabalhamos juntas, coitada, me aturou muito, é uma pessoa que eu admiro muito. E o Léo, eu sou apaixonada pelo talento dele, eu também acho ele um homem lindo, incrível, o Eve, enfim. Seríamos um programa só para elogiar esses amigos e todos os outros que não puderam estar presentes aqui ao vivo. Mas, então, bora dar as datas aí, dona produtora. Vamos lá fazer o trabalho de casa. Diga as datas para a galera. Acho chiquérrimo. Vamos dar o serviço, dar o serviço. Adoro quando a televisão diz isso. Seguinte, primeiro quero dizer que foi uma emoção, Everson, te ver. Everson Silva, você sabe que você tem um lugar, assim, né, uma tatuagem no meu corpo. Tu é, assim, a pessoa, a referência para mim sobre tudo, sobre ética, sobre arte, criatividade, hiperenergia, enfim. Sabe que você mora no meu coração, agradeço demais tu ter, assim, disponibilizado, né, um tempinho da tua vida para gravar esse vídeo tão afetuoso. E retribuindo todo o afeto que tu tem, e eu também tenho por ti, ele me mandou aqui bem direitinho o serviço, eu vou fazer para não me perder e ficar divagando, contando histórias da minha vida nesses tempos todos. Então, qual é o convite que eu quero fazer para vocês? Eu quero fazer o convite para o Teatro Aberto. Mas, afinal, o que é isso, Teatro Aberto? É uma mostra de pesquisa dos processos da Nós Companhia de Teatro. É um encontro para abrir ao público os caminhos de criação de 2 espetáculos que não estão prontos. Isso aí é legal da gente observar. Eles estão em finalização. Dia 1º de agosto tem o Palavra e dia 2, né? Dia 2, viu? Isso bem que está tudo escrito aqui. Dia 2, o Mulheres em Trama. O Teatro Aberto é uma atividade pensada para aproximar o público, artistas e pesquisadores da cena. Mais do que assistir a um resultado final, a proposta é compartilhar perguntas, escolhas, experimentações e percursos de criação. Então, o que vai acontecer nesse dia? Você fica pensando, é uma mostra de teatro. A gente vai estar lá apresentando esses 2 trabalhos em processo e depois a gente vai abrir para conversar com o público. Então, a quem interessa esse tipo de atividade? A todas as pessoas que amam teatro, a quem tem curiosidade de saber como são os bastidores, a quem, por exemplo, tem curiosidade, às vezes pessoas me perguntam, mas como que surgiu essa ideia para esse espetáculo? Então, vai lá descobrir nesse dia. Você que quer saber como que age um diretor, como que ele dirige os atores, que exercícios que são feitos, que atividades, como que é um ensaio. Às vezes as pessoas têm curiosidade de saber. Esse é o dia de estar lá. Então, nós vamos ter Palavra com a direção do nosso amado, inoxidável, querido, grandioso, talentoso e lindo Everson Silva e Mulheres em Trama, com direção da nossa também talentosíssima Letícia Virtuoso. 1º de agosto, 20 horas, Palavra. 2 de agosto, 20 horas, Mulheres em Trama. E aonde, gente? Aonde que um encontro como esse da nossa companhia de teatro podia acontecer? Só podia ser no nosso teatro mais icônico de Porto Alegre.
Tenho certeza que tu pensou naquele teatro super grande lá, administrado. Não, não é aquele. O nosso teatro mais icônico é o Teatro de Arena, que foi construído literalmente com as mãos dos artistas de Porto Alegre, justamente numa época mais terrível e sombria, que foi na época da ditadura. Mas onde que fica esse Teatro de Arena? Nunca ouvi falar. Não ouviu falar, pessoal, porque ele estava em obras. Ficou muito tempo em obras ali enquanto estava o viaduto Otávio Rocha. E agora ele está totalmente modernizado, novíssimo, organizado. Ele está sob nova direção do Clóvis, infelizmente me faltou o sobrenome, mas enfim, você tem que ir lá conhecer o que a gente está chamando do renovado Teatro de Arena. Fica ali, nos altos do viaduto. Você vai ali pela Duque, um pouquinho ali, passa um pouquinho ali o Museu Júlio de Castilhos e você chega no Teatro de Arena. Os ingressos. Olha, uma boa referência. Os ingressos. Apareceu uma referência aí, pertinho da Academia do Miudinho. Mas é muito fácil de achar. Muito fácil de achar. Bem fácil. Se você vai pela Borges de Medeiros, é no número 835, sobe a escadaria. Mas se você é como eu, não quer subir aquela escadaria de todo o viaduto, você vai pela Duque, passa o Museu Júlio de Castilho, já fica ligado que à direita você vai encontrar ali em seguida a descidinha da escadinha para o Arena. Olha a porta vermelha e entra. Não é um inferninho de Porto Alegre, mas lá pega fogo. Não é o que vocês estão pensando, a Porta Vermelha, gente, mas lá a coisa acontece. É o Teatro do Povo. Você vai pensar em um evento sobre esse, tratando desses assuntos, estudos, vivências, experimentação, deve ser super caro. Pelo contrário, a gente quer muito que todo mundo possa estar lá. Então, nós temos ingressos populares, R$20, porque, na verdade, a gente gostaria de encher o Arena para a gente poder, enfim, experimentar. Se todas essas ideias que estão na nossa mente, né, se elas se viabilizam, se elas comunicam, se elas aproximam o público. O Palavra, em especial, não é porque eu estou nele, vocês vão ter a oportunidade incrível de conhecer Cláudia Machado. Ele é uma homenagem à literatura. A gente está reunindo cerca de 1.000 livros que foram todos doados. Aliás, neste dia, se você quer colaborar, o nosso cenário é composto de 1.000 livros. Leva um livro e faz sua doação. E aí você já vai fazer parte do espetáculo. Então, essa homenagem à literatura foi essa visão, assim, essa imagem que o Everson teve do mundo todo constituído de livros, onde todas as nossas linguagens, todas justamente as palavras que a gente diz, elas não saem só da nossa mente, elas saem dos livros. Então, todo o texto da peça, ela é a leitura daqueles 1.000 livros. Então, vocês imaginem que tipo de comunicação que a gente pode estabelecer. Uma comunicação aberta, uma leitura aberta. Então, lá a gente tem livro de poesia, tem livro médico, livro de literatura. Nós temos, assim, livros diversos. Todos esses livros que compõem a minha vida e compõem a tua vida. Mas o que aconteceria se todos esses livros criassem asas e essas asas fossem os nossos pensamentos? Como seria, se fosse possível, a gente abrir os nossos pensamentos e compartilhar com todas as pessoas? Que tipo de entendimento que existiria entre nós? Então, é movimento, é poesia e é literatura. Esse é o Palavra. Eu, como vocês podem perceber, sou completamente apaixonada por esse projeto. Então, se você quer fazer parte, você vai lá no dia 1º de agosto, 20 horas no Arena, participar do ensaio aberto da Mostra de Teatro do Palavra. E, na sequência, dia 2, você vai ver Mulheres em Trama, que o próprio nome já é autoexplicativo. Vai ter toda uma elaboração sobre esse mundo feminino. Enfim, o que nós, mulheres,
temos a oferecer para o mundo e como que se organiza o nosso mundo interior. Esse também é um outro trabalho que eu também tenho paixão. Vou estar lá no dia 2 para prestigiar não só as minhas colegas atrizes, mas também para poder ouvir o que o público vai sentir ao se deparar com essas tramas. Porque a nossa vida é cheia de tramas e elas literalmente vão estar tramando ao vivo com vocês. Então, meu convite está aí. Quem tiver dúvidas, corre lá no Instagram, corre lá no Facebook, procura Nós Companhia de Teatro e vem viver todas essas emoções com a gente. Ai, ai. O Boris, a gente fazer um bate-papo com uma comunicadora, radialista, atriz, produtora, diretora, a gente só fica babando e controlando o relógio para a produção não berrar no meu ouvido que ninguém vai querer assistir 2 horas de programa. Boca aberta quem não assistir 2 horas de programa, porque dá pra ficar 3 horas fazendo programa com Cláudio Machado que a gente não cansa. Que é história, assim, eu tô quase pegando um chimarrão e uma pipoca pra gente estender isso aqui e virar uma minissérie da Cláudia Machado e das peças de teatro. Eu só chamo amigos que eu admiro, que eu sou fã, até porque os inimigos não vão querer vir, né? Só pra mim jogar ali batata podre virtualmente, né? Então, mas assim, se quiserem vir, se forem talentosos, também tá aberto, mas a gente é democrático, mas eu tenho o privilégio de poder ter aqui pessoas que têm interesse de estar aqui, têm projetos incríveis para divulgar, e esse é o espaço. Então a gente fica realmente babando, né? Quando eu brinco que o programa é de vocês, mas é para mim, porque eu fico aqui aprendendo. Hoje foi uma aula, sempre é, mas hoje assim, uma aula de teatro, uma aula de cidadania, uma aula de produção. Olha, eu só tenho que agradecer, né? Para quem passou madrugadas escrevendo o edital, eu tô aqui assim, ó. Eu queria ser 1% Cláudia Machado. Talvez eu não tivesse passado tantas madrugadas acordada, sozinha, devagar. Amiga, né, humildemente, né, posso te chamar de amiga, pelo menos para mim, amiga, colega, sou tua admiradora, tu sabe o quanto disso. Tô esperando na fila do pão uma vaga para você entrar na minha trupe. Talvez numa próxima encarnação eu seja mais esperta mais cedo e encontre as pessoas certas. Mas eu te identificarei pelo olhar na próxima encarnação, fica ligada. Isso, crianças, eu só tenho a agradecer. Nós já somos da mesma trupe, que é a nossa companhia de teatro. Fui tua colega com muita honra na nossa performance, né? Trabalho também que eu tenho maior honra, direção do Everson Silva. E eu quero te dizer que eu adoro ideias. A ideia da minissérie eu topo também. Podemos fazer uma série temáticas, tipo um mês, uma vez por semana eu venho aqui e a gente faz uma parceria e fazemos uma minissérie. Mas se nós vamos fazer uma minissérie, então eu gostaria agora de já... Sei que temos, assim, somos como que movidas pelo Cronos, né? Então temos um tempo aqui. Eu quero, então, se a gente faz uma minissérie, agradecer de todo o meu coração a Rádio Mais, que eu amo, o Daltro, que está aqui nos dando todo o apoio, a ti, que claro que tu é minha amiga, tu sabe, de coração, e a mandar um beijo especial para todo o elenco do Palavra, que no dia 1º de agosto vai estar às 20 horas no Teatro de Arena, você não esquece, às vezes passa rápido, a gente não pega, mas estou repetindo. Então eu quero aqui mandar o meu beijo especial para o nosso diretor teatral, Everson Silva, pessoa-chave nesse projeto, pessoa que tem um talento incrível, que até sonhando tem ideias maravilhosas para transformar em ideias cênicas. Eu quero agradecer o Leonardo Maia,
minha querida persona Regina Dragão, que esteve aqui no vídeo. Beijo, meu amor. Quero também agradecer a Amália Ceola, que esteve aqui. Quero agradecer a Mariana Ruduit. Essa também pode fazer parte da nossa minissérie. Atriz talentosa, maravilhosa. Pessoa que tem muita história para contar. Temos que chamar o nosso cineasta Diego Perotto, que produz cinema, que faz cinema de qualidade, cinema político, cinema engajado. Beijo, Diego. Também a nossa querida Luana Gonçalves, que também está no elenco. Beijo para ti. E ao Bolívar da Andréia, o nosso queridinho, o nosso mais jovem ator que a gente ama e que ilumina sempre a nossa cena. Então, estou aqui me despedindo, agradecendo de coração, dizendo me chamam sempre, pessoal, que eu venho aqui. Vocês são a extensão dos meus amigos. E dizer, dia 1º de agosto, eu te espero para me conhecer ao vivo. Teatro de Arena, 20 horas, ingressos populares, 20 pila. Vai lá para te conhecer os bastidores de uma peça de teatro. Depois não diz, não sei como é que funciona. Vai lá conhecer com a gente. A Cris é a nossa convidada especial. Eu espero que tu possa ir no Palavra. Nossa, já tá na agenda. Já tá na agenda. Só se acontecer alguma emergência, mas assim, depois que tu contou um pouco, ficou assim, ó, eu fiquei assim, eu já tô acompanhando, obviamente, né, as publicações, mas assim, você falando, parece que eu consegui visualizar, assim, tipo, sabe quando tu entra, assim, é coisa de artista, né, que a gente fica viajando. Eu fico assim, meu Deus do céu, isso daí vai ser uma enxurrada, né? Cacau Soares já dizia, segura o choro. Eu ficaria aqui 2 dias falando só sobre como a literatura me constituiu como ser humano. Como, a partir da leitura, que eu nunca esqueço, enigmática, na 2ª série, da obra do Érico Veríssimo, Tibiquera, eu li um capítulo e aquilo ali foi transformador para mim. Eu estava na 2ª série, lá no grupo escolar Prudente de Moraes, na Chácara das Pedras. Então, esse é outra pauta. Eu viria aqui só falar sobre como a literatura ela atravessa a vida da gente e, sim, ela nos faz pessoas melhores. Com certeza, os livros nos acompanham. Eu já tô aqui. Uma das minhas origens da contação de histórias, eu já tô pensando aqui que eu já convidei ela para participar, juntar ela como contadora de história e escritora e juntar você, a gente fazer 3 telas aqui. Eu acho que assim, sem leitura não há cultura. Olha o bordão nascendo aí, ó. Olha a marqueteira. Mas é verdade, né? É verdade. É pura verdade. Não tem como, né? Acho isso é formação de plateia base, né? Então é importante. Claudinha, muito obrigada novamente, muito obrigada a todos da Nós que foram super generosos aí, né, para contigo, né, então assim, as portas da Local Mais sempre estão abertas. Semana que vem vou fazer chamada lá no meu Instagram para fazer a galera, né, informar a galera para ir assistir, né, já descobri que é livre, pode ir menor, acompanhado lá, então assim, tá tudo certo. Quiser deixar o teu Instagram, teu Facebook, teus contatos, telefone, tá passando sempre aqui na tela, mas se tu quiser, aproveita que é o teu momento. Quem tiver curiosidade de conhecer uma atriz com uma trajetória bem longa e bem feliz no teatro, vai lá no Instagram e pega Clau Porto RS. Muita gente pensa que eu me chamo Cláudia Porto. Não, não é Cláudia Porto. Porto é essa minha cidade querida, amada, que eu moro. Então é Clau Porto RS, vai lá no Instagram, puxa um papo comigo e a gente vai aprofundar esses nossos estudos. Eu nem tenho mais palavras, né, Cris?
para dizer o que foi esse momento aqui. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Eu desejo sempre muito sucesso, uma vida longuíssima Local Mais. Eu já tinha admiração, só aumentou a minha admiração por vocês. Vou encerrar simbolicamente desejando, né? Um beijo pro meu querido amigo Rafael Poleto. Um beijo, Cris, um beijo pro Daltro, que está aqui nos dando toda a infraestrutura, e desejar para todos que vocês tenham uma vida que vocês possam viver com intensidade. Quem me conhece sabe, eu sempre vivi a minha vida com intensidade. Eu sempre acertei, nem sempre. Encontrei pessoas às vezes não tão legais, sim. Aconteceram coisas que não eram tão positivas, com certeza. Mas isso não importa, porque o que importa é que eu vivi intensamente e de maneira muito feliz, muito mais coisas boas do que coisas que vêm de alguma forma fazer a gente crescer. Então, eu agradeço, estou aqui deixando vários. A gente também pode fazer um programa de aconselhamento. Eu adoraria. Isso eu adoraria. Ter um programa de ler cartinhas, receber telefonemas. Adoraria. Ô, Cláudia, você está vindo aqui em casa e olhando as minhas câmeras? Temos que conversar no off, porque eu acho que tu tá vendo eu nas minhas madrugadas escrevendo. Tem alguma coisa. O pessoal da espiritualidade tá mandando mensagem. Temos que conversar no dia que eu for te assistir, lá, a gente vai sentar no barzinho, a gente vai botar a fofoca em dia, porque tem coisa aí, eu vou te levar uma pastinha. Direto do Chaga das Pedras viemos e para as águas do mundo corremos. Porque eu sou da mesmo bairro que você de origem. Então, assim, uma frase que eu digo para minha vida, que talvez sirva para tu, e eu vou deixar para todos aqui para encerrar, o meu grande agradecimento à Rádio Local Mais, que estamos no Facebook, Instagram, Rádio Web TV, né? Assim, no YouTube, é só assistir. Gente, eu sei que às vezes é um pouquinho longo, mas vale a pena, porque é aula de cultura, é aula de cidadania, é aula de ser humano, e é uma maneira de a gente poder se conectar com esses seres humanos maravilhosos, como a Cláudia Machado. Então, como eu sempre disse na minha vida, eu tive mais amigos do que sorte, mais sorte do que juízo. Então é assim que a gente segue. Graças a Deus, hoje um pouco mais de juízo e amigos nem tantos, mas os melhores, e você tá dentro deles. Então, meu muito obrigada a todos que estiveram conosco, muito obrigada à Rádio Local Mais e a todos que vão assistir depois, e até a próxima. Um grande beijo e merda para todos que vão estar com nós estreando. Beijo a todos.